Boa noite, Shalom. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam gostando do frio, porque aqui tá bastante frio. Na caldeira tá fazendo frio. Já deve ir para uns 12 graus de manhã, 10, 12. E eu continuo resfriada, com essa voz de taquara rachada, mas há algum tempo eu cheguei do culto, já dei comida para o Ingo, ele já está aqui do meu lado, já está com a namorada também, que a namorada já está entrando aqui em casa, é uma gata de rua também. E o Ingo não é de rua, o Ingo nasceu aqui em casa. Bom, eu gostaria também de compartilhar a palavra. Hoje a palavra foi num dos livros que eu mais amo, isso é, numa das pessoas que eu mais amo, que era o discípulo amado, João, Yohanan, em hebraico. Yohanan, ele escreveu um dos evangelhos, que não é sinótico. Ele escreveu 3 cartas universais, ou católicas, né? Não romanas, mas católica no sentido de universal, porque a palavra católica quer dizer universal. O romanismo se apropriou dessa palavra, mas ela não está bem colocada, né? Porque ela não pode ser universal seguidora de Roma. Ela é universal porque ela é seguidora do Mashiach, do Messias. Então, e hoje a palavra revelada foi a primeira carta universal que o apóstolo João escreveu, né? Ele escreve a carta universal, então é todas as igrejas, né? E ele tem uma revelação do Pai que eu não posso falar sem ler. Então vocês me perdoem, mas eu vou ler. Então ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Yeshua HaMashiach. Aqui está escrito Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí ele nos chama: meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E ele continua a carta esclarecendo porque ele teve, só para complementar, foi para ele que foi dada a revelação do Apocalipse, né? Então, e ele já tinha 90 anos, por volta de 90, 92 anos, quando ele escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele estava exilado. E o mais maravilhoso é que essa primeira carta, né, que ela anuncia a vida eterna que estava no Pai e foi manifestada, ele começa o evangelho dele, ele começa no princípio, Bereshit, que é Gênesis, que é no princípio. E a Bíblia começa no princípio. Então é maravilhoso. E ele fala no evangelho dele, no princípio era o verbo. E o verbo, que é a palavra, que é o logos, que é a palavra que indica a ação. Então, numa frase, você tem o pronome, o verbo e o objeto. E depois as outras coisas também, né? Mas o verbo é o que faz a ação. Então, ele fala, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Quer dizer, tudo foi feito pela palavra. A substância é uma coisa maravilhosa. É a palavra que saiu da boca do Eterno e fez todas as coisas. E é o Filho, que perdoa os pecados. Então, tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? A vida estava nele. Então, ele é a vida e ele é a ressurreição e a vida. E ele é a vida eterna. E ele nos assegura para que nós tenhamos comunhão uns com os outros e que tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho. Nós não podemos ter pecados. Então ele diz, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos, porque nós temos pecados. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele está falando do Mashiach, ele está falando de Jesus, Yeshua. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
E ele vai além. E nos purificar de toda injustiça. Por quê? Na ressurreição, ele nos justifica. Porque se ele tivesse morrido somente e não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados. Então, nós não teríamos a vida eterna, né? Nós não teríamos também a ressurreição. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E também ele fala, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nos purifica de todo pecado. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Yeshua. Então, é uma carta que tem 2 páginas. As cartas do apóstolo João são curtas, são mais curtas do que as cartas de Pedro, do apóstolo Pedro. E, assim, o que elas revelam, nenhum outro apóstolo, não foi dado a nenhum outro apóstolo a revelação que foi dada ao apóstolo João. Ele tinha tanta comunhão com o Senhor aqui na terra, porque era Pedro, Tiago e João, né? João era irmão de Tiago e Pedro era irmão de André. Então, tanto o Evangelho de João é o 4º evangelho no Novo Testamento, no Brit Hadashah, e as cartas dele são depois das cartas de Pedro. E depois vem o Apocalipse, que ele escreveu na ilha de Patmos. Então, quando nós lemos, nós ficamos tão seguros e cheios de fé e fortalecidos, né, na fé, e tão alegres. E hoje foi um dia muito especial, porque ele terminou especial, mas foi um dia pesado. É o 2º dia do mês, mas mesmo no calendário hebraico há divergências, mas para mim hoje foi um dia muito pesado. Eu fui fazer as coisas me arrastando, mas Deus me deu força, o Eterno me deu força pelo Espírito Santo para que eu pudesse congregar, ir para a igreja, ouvir a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela é manifestada através da palavra, porque Yeshua é autor e consumador da nossa fé. É maravilhoso, né? Olha, pode me chamar de fanática, de louca, eu sou louca por Jesus, Yeshua, eu amo. Eu falei que eu ia contar uma coisa, né? Que eu tinha vergonha. Mas eu morria de ciúme de Jesus, Yeshua. Eu queria ele só para mim. Você já imaginou? Eu queria ele só para mim, o amado da minha alma. Mas aí ele me deu uma revelação que é impossível uma pessoa adorar a Deus, porque Yeshua é a cabeça e ele tem o corpo, e nós somos o corpo do Mashiach, do Messias, de Cristo na terra.
E somos a noiva também, né? Ele vai se casar. E vai haver uma festa, as bodas do Cordeiro. E bem-aventurados são aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro e que entram na cidade santa pelas portas. Porque fora ficarão os cães, os ladrões, os mentirosos, os bêbados, e a lista vai. Também, isso que você está pensando também. Os adúlteros, os roubadores, os ladrões, e por aí vai, né? Então, essa é a palavra que Deus mandou hoje na congregação, e eu estou muito alegre. Eu não estou contando os minutos, eu vou postar, porque é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, amados, que essa palavra, eu não tenho muito jeito, né? Eu sou desse jeito, né? Eu amo meu Salvador, eu amo vocês, eu tô aqui compartilhando por amor também, né? E porque tá frio, a minha casa é fria, eu não tenho ar-condicionado, eu tô de casaco. E daqui a pouco eu vou pôr pijama, vou tomar um chá. O Ingo tá aqui do lado, tá quietinho. Então, amados, Shalom, que o Eterno nos abençoe e guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Boa noite, Laila Tove, Shalom.